Boa noite. Corte de gastos marca o início dos mandatos dos novos prefeitos, com demissão de pessoal e suspensão de contratos. E veja também nessa edição. Vários municípios brasileiros ainda esperam pelos novos prefeitos que estão presos ou foragidos. Fez um negócio desse, pra mim não serve pra ser prefeito, não. Prefeito de Curitiba, Rafael Greca, passa mal novamente e é internado pela segunda vez em 48 horas. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que a primeira reforma em votação este ano será a da Previdência. Guerra de facções no maior presídio de Manaus deixa pelo menos 60 mortos. Governador de Minas Gerais usa helicóptero do estado para buscar o filho em festa de Réveillon. Cessar-fogo é respeitado na Síria e, pela primeira vez, o país passa um dia inteiro sem registro de mortes. Na bancada estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas pelo Twitter e pelo Facebook do Jornal da Cultura. O ano começou com a posse dos novos prefeitos e as promessas na maioria das cidades são as mesmas: melhorar a gestão e gastar menos. Em São Paulo, os trabalhos começaram às 6 da manhã. Vestido de gari, o prefeito João Dória, do PSDB, reuniu secretários e funcionários da limpeza urbana na Praça 14 Bis, no centro, para lançar o programa Cidade Linda. Mais tarde, na prefeitura, anunciou a redução de 30% nos gastos das secretarias e de 15% no valor de todos os contratos, com exceção das áreas de saúde, transporte e educação. Dória também mandou devolver 1.300 veículos alugados pelo município, o que deve gerar uma economia de 10 milhões de reais por mês, e reafirmou metas para a educação. A destinação de um recurso do orçamento de 230 milhões para a implantação de 66 mil novas vagas em creches através da Secretaria de Educação do município. Na estreia, como prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB, doou sangue. Ele estuda trocar a dívida de 500 milhões de reais das operadoras de saúde com a prefeitura por prestação de serviços à população. Crivella também assinou 7 decretos com medidas para áreas de transporte, como a inclusão do metrô no bilhete único. Ontem, na cerimônia de posse, o prefeito do Rio disse que o corte de gastos é uma prioridade. É fundamental que cada secretário verifique a disponibilidade de fundos e as despesas comprometidas antes de anunciar qualquer programa que envolva dispêndio de recursos financeiros. Enquanto este trabalho não for concluído, a ordem é a seguinte: é proibido gastar. Parcerias e medidas de austeridade são uma forma dos novos prefeitos driblarem a crise financeira. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, metade das prefeituras do país tem dívidas com fornecedores. Além disso, 15% delas não pagaram o salário de dezembro. O novo prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do PMN, determinou a redução de 40% no número de cargos de comissão, aqueles que não exigem concurso público. Com isso, nós esperamos economizar 20 milhões por mês, que serão ocupados na conservação da cidade. Poucas horas depois da posse, Greca passou mal e foi levado ao hospital, onde foi constatada uma tromboembolia pulmonar. Não há informações sobre a alta. É a segunda vez desde sábado que o prefeito de Curitiba vai parar no hospital. Em Belo Horizonte, o corte já foi feito. O prefeito Alexandre Calil, do PHS, exonerou hoje 2.000 funcionários comissionados. Outros 800 devem ser desligados nos próximos dias. Não quer dizer que não voltarão alguns aos cargos. É muito mais fácil voltar a conta-gota do que tirar a conta-gota. Em Porto Alegre, a votação do projeto de reforma administrativa, feito a pedido do novo prefeito Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, terminou em confusão. A proposta extingue 16 secretarias e reduz de 37 para 23 o número de órgãos municipais. Boa noite, senhores. Boa noite, boa noite. Feliz ano novo, né? 2017. O Wellington Dias já mandou aqui uma ilustração pelo Facebook de vocês dois brindando aqui. Muita paz em 2017. Bem legal, inclusive, agradecer aí a gentileza dele, bem humorado. Agora, Vila, a ordem é cortar gastos. Dá para cortar gastos e garantir pelo menos o básico na prestação de serviço à população? Esse é o desafio dos gestores, né? Tem de cortar gastos, claro, porque a crise financeira é gravíssima das prefeituras e, ao mesmo tempo, garantir bons serviços, né?
Isso é difícil? Aí é que vai ver quem é bom gestor. Acho que esse é o grande desafio, nas pequenas, médias, especialmente nas grandes cidades como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, as 3 maiores cidades do Brasil, em que tem problemas muito complicados. E é possível cortar gastos e melhorar a qualidade dos serviços. Tem gastos, por exemplo, foi feito aqui em São Paulo, pelo que a reportagem indicou, um corte de 15% no valor dos contratos, sem a diminuição de 15% dos contratos. Quer dizer, dos serviços prestados nos contratos, que senão não adianta nada, você corta 15% aqui e diminui 15% de serviço. Então você melhora e é possível negociar contrato por contrato e ter uma vinculação muito mais próxima aos serviços, e aí cabe a cada secretário municipal acompanhar e melhorar a qualidade do gasto público, que esse é um outro problema. O gasto público, a qualidade é muito ruim. Esse é o grande desafio, porque não haverá uma recuperação econômica a curto prazo, portanto, a arrecadação de tributos não deve aumentar. Tudo indica que esse ano o crescimento positivo estima-se entre 0,5% a 0,7%. As prefeituras, portanto, vão ficar mais ou menos com esse orçamento esse ano e o próximo. O desafio é como administrar tendo pouco dinheiro. Aí que a gente vai ver em que a questão política e ideológica tem de ser colocada um pouquinho de lado e valorizar a questão da qualidade administrativa. A Cláudia Bistão chama atenção aqui no Twitter para essas ações midiáticas que foram realizadas por alguns prefeitos, né? O João Dória Júnior aqui em São Paulo se vestiu de gari, lá no Rio de Janeiro o Marcelo Crivella foi doar sangue. Como é que você vê essas ações, Ayrton? Ela diz que lembra o Jânio Quadros. Eu vejo com muito bom humor, não é? Porque, obviamente, eu não posso imaginar o João Dória dentro de um macacão de gari. Eu acho que foi a primeira vez na vida que ele viu um macacão de gari, a não ser entre as pessoas que prestavam serviço para ele. Mas acho que é um gesto que ele faz para poder demonstrar que tem vontade de trabalhar e também homenageia os garis que exercem uma função muito importante nessa cidade. Eu imaginava que essa eleição do Dória em São Paulo tivesse muita repercussão e prefeitos eleitos na mesma condição que ele. Quer dizer, não se apresenta como político, se apresenta como um fato, domina bem a mídia, tem boa imagem, mas a minha surpresa foi lá na minha cidade de Pirajuí, onde o prefeito se elegeu, chama Fiala, é o prefeito César Fiala, com 26 anos, nunca tinha ocupado nenhum cargo. Derrotou uma prefeita, que era candidata à reeleição, e um prefeito que também tinha sido prefeito, também era candidato, a semelhança aqui de São Paulo, onde o prefeito eleito derrotou 2 ex-prefeitos, o prefeito em exercício e a prefeita Marta Suplicy, que concorreu. Então, eu acho que talvez nós tenhamos muitas surpresas com esses novos estilos de políticos, que passam a ser políticos, obviamente, né? Estão exercendo uma função eminentemente política a partir de agora. E eu espero, lá no caso da minha cidade, que dê tudo certo, que o jovem prefeito consiga o apoio da população, consiga o apoio... E tem muita preocupação aqui em São Paulo com a inexperiência política do Dória, no que diz respeito ao trato com a Câmara Municipal. Porque eu conheço muito bem o comportamento da boa parte dos vereadores da Câmara Municipal. E também constatei o seguinte, que o Dória praticamente está sozinho dentro do PSDB, ele e o Geraldo. Só um único deputado federal compareceu à sua posse. Nenhum dos senadores. O Fernando Henrique estava viajando. Então, estava lá o Geraldo do lado dele, o governador do lado dele, que já é um grande respaldo. Mas eu acho que o Dória precisa fazer imediatamente uma reconciliação interna no PSDB para ver se consegue administrar a cidade com algumas pessoas com experiência política que possam estar ao lado dele. Felipe Cabral diz, queremos todo esse ímpeto durante os 4 anos de mandato. Pouca conversa e muita mão na massa. O importante é a redução dos veículos, pegar 1.300 veículos. Para que ter uma frota de 1.300? Seria bom que esse exemplo fosse seguido pela Câmara Municipal. Porque haja veículos na Câmara Municipal que eu não sei para quê. Um bom exemplo para você, vereadores, em São Paulo e no Brasil inteiro, use táxi ou Uber. Você imagina a economia que vai ser para os cofres públicos, viu? Dezenas de prefeitos pelo Brasil não conseguiram tomar posse por problemas na justiça. No estado de São Paulo, pelo menos 12 municípios estão nessa situação. Um deles é Embu das Artes, na Grande São Paulo. No centro de Embu das Artes, cartazes apoiam o prefeito foragido. Mas a população está dividida. Tem que apurar mesmo direitinho esse negócio, ver se é verdade, se não é, né? Ele ganhou os votos e fez um negócio desse. Para mim não serve para ser prefeito, não. O povo decidiu. Eu acho que ele tem que assumir, né?
todos são ruins. Se tirar ele e botar outro, vai ser ruim. Se ele ficar, vai ser ruim a mesma coisa. Então... Ney Santos, do PRB, teve a prisão decretada dia 9 de dezembro, acusado de lavar dinheiro do tráfico de drogas e associação com o crime organizado. Ontem, quem assumiu a prefeitura da cidade foi o vereador Hugo Prado, eleito presidente da Câmara. Durante a cerimônia de posse, um assessor de Ney Santos leu uma carta escrita pelo prefeito eleito. De acordo com a lei, Ney Santos tem até o dia 11 de janeiro para se apresentar e tomar posse. Se não fizer isso, a mesa diretora aqui da Câmara Municipal vai se reunir para decidir se convoca novas eleições ou se mantém o prefeito em exercício até o fim da ação judicial que envolve o prefeito eleito. Em Osasco, Rogério Lins, do PTN, tomou posse 48 horas depois de sair da cadeia. No discurso, disse não entender o motivo que o levou à prisão. Ele e outros 13 vereadores são acusados de contratar funcionários fantasmas, desviando cerca de 21 milhões de reais dos cofres do município. A Justiça concedeu liberdade ao prefeito e aos vereadores e fixou fiança de 300 mil reais para cada um. O prefeito fez um empréstimo no banco e pagou a multa. Os advogados dizem ter provas da inocência de Rogério Lins. Em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, a situação é diferente. O TSE negou o pedido para que o prefeito eleito, Paulo McDonald, fosse diplomado e cassou a chapa que conta com o vice, Camilo Rorato. Ambos são do PDT. O prefeito eleito, Paulo McDonald, foi condenado por improbidade administrativa. Uma nova eleição será realizada em março. Até lá, o comando do município ficará com a presidente da Câmara Municipal. Na cidade de Catanduva, no interior paulista, quem deu mau exemplo foram os vereadores. Logo depois da eleição do presidente da Câmara, o vereador Amarildo Dávoli, do PSB, que apoiava outro candidato, deu um soco no presidente eleito Aristides Bruschi do PEN. O público que acompanhava a sessão ficou indignado. Ô Ayrton, o Fábio Alterello pergunta o seguinte: por onde anda a lei da ficha limpa nesses casos? Por que ela não vale? Eu acho porque os fatos se tornaram conhecidos depois que já tinham, de qualquer forma, preenchido os requisitos da lei para ser candidato. Foi nesse ínterim que surge a investigação, que culmina na prisão, essa coisa toda. Por isso que eles puderam obter o registro para ser candidato, né? E depois, alguns deles foram eleitos, na verdade. Não sei se poderia ter havido uma ação preventiva, acho que não. Tinha que ter conhecimento da ação, ter isso formalizado para depois, então, com uma condenação, a aplicação da lei. Agora, Vila, o que chama a atenção nesses casos é que a gente vê aí o envolvimento de políticos com escândalos de corrupção, em alguns casos escândalos até ligados ao crime organizado, narcotráfico, etc. Então, e mesmo assim, esses políticos se elegem. Por quê? Bem, essa é uma questão terrível para a democracia brasileira hoje, que é a ligação entre o crime organizado e a política. Crime organizado com vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e alguns estados vinculados com governadores. A situação é cada vez mais grave. E no caso aqui de São Paulo, é interessante porque ocorre em São Paulo, que tem coisas que ocorrem aqui que o pessoal diz, não, é de outros estados, tal. Não, é aqui. Aqui, o caso do prefeito de Embu das Artes, acusado de ligação com o crime organizado, continua foragido. E o caso de Osasco, ele tem, segundo o Ministério Público, 900 casos de estelionato. 900! Não é 1, 2, 900. E o estranho do caso dele é que ele pegou um empréstimo para pagar a fiança de 300 mil e ele tem bens declarados de 253 mil. É estranho, ele só tem 253 mil em bens, segundo a Justiça Eleitoral, e pegou um empréstimo de 300 mil. E o mais curioso é que ele pegou o empréstimo no momento do feriado bancário, do final do ano. E mesmo assim o desembargador aceitou que ele pagasse no dia 2 de janeiro. Né? Agora, se fosse o Zezinho da Silva, que tivesse uma fiança de 5 mil reais e não tivesse dinheiro para sacar no banco, o Zezinho da Silva ia ficar até o dia 2 de janeiro. Mas é o prefeito de Osasco, fiança de 300 mil, saiu da cadeia e só pagou a fiança no dia 2, com a abertura dos bancos, né, com um empréstimo que ele supostamente só tem 253 mil reais em bens. Então é muito estranho. Agora, Osasco, hein, que tem uma história de combatividade, uma cidade desde 1960, salvo engano, que se transformou em município independente, separando de São Paulo. Agora, a relação crime organizado, política no Brasil é cada vez mais forte. Crime organizado, entenda-se, roubo de cargas, tráfico de drogas, de armas, contrabando, a situação é muito grave. Mas eu acho, Vila, complementando, sem
questionar o que você disse, que esse empréstimo pode ter sido empréstimo tem origem em particular. Não, tudo bem, ele foi no banco, pegou o empréstimo. Não, foi no banco? Foi no banco, 300 mil reais. E é certo que foi num banco mesmo? Segundo eu me informaram, foi no banco. Foi no banco. Ele só tem 253 mil declarados à justiça. Também, mas ele pode ter tido um avalista. Porque o banco não vai emprestar. Certamente, 300 mil e na esse avalista, quem é, né? E isso é muito fácil, ter um avalista, provavelmente sabendo que o sujeito vai ser prefeito de Osasco. É claro. Não é verdade? Então, só para se fosse o Zezinho da Silva, não, se fosse alguém com ordem de despejo, então estaria na rua muito tempo. Na rua direto. A seguir, guerra de facções deixa ao menos 60 mortes em penitenciária de Manaus. E a votação das reformas da Câmara começa pela Previdência nesse semestre. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a Casa deve aprovar a reforma da Previdência neste primeiro semestre. E para evitar atritos com o Congresso, o presidente Michel Temer adiou uma outra reforma, a ministerial. Tijolo a tijolo, cada uma dessas paredes foi erguida com muito cuidado e planejamento. A obra começou há 40 anos e ainda não foi concluída. Tem que fazer com a base do salário que a gente ganha. Não deve ultrapassar. Quando a construção começou, aqui só havia um barranco. Muitas obras ruíram, porque não tinham sido feitas sobre uma estrutura sólida. A regra que aqui se aplica numa escala bem menor vale também para a economia do país. O governo aposta que uma série de reformas vai dar a base necessária para tirar o país da crise. No final do ano passado, garantiu a aprovação da PEC do teto, que congelou os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Também encaminhou à Câmara a reforma da Previdência, que obriga o brasileiro a contribuir por no mínimo 49 anos para receber o teto da aposentadoria pelo INSS. A reforma trabalhista também deverá passar pela aprovação do Congresso Nacional e poderá permitir que os acordos trabalhistas entre patrões e empregados se sobreponham à CLT, a consolidação das leis do trabalho. E tem ainda a reforma tributária, que pretende simplificar a cobrança de tributos. Mas só as reformas não bastam para tirar o país da crise, afirma este professor de economia. É necessário mais do que confiabilidade, é necessário boas estruturas que permitam o investimento com a crença de que o retorno será viável, principalmente no médio e no longo prazo. Toda mudança exige sacrifícios, mas para seu Luiz, o governo tem que fazer como ele, colocar a mão na massa. Contratando um ajudante, eu não tenho possibilidade de comprar um material que eu preciso usar, né? Então, com o dinheiro que eu vou pagar um ajudante, eu compro areia, pedra, cimento, cal e o necessário básico para poder continuar com a obra, que senão não continua, não. E o governo, Marco Antônio Villa, tem capital político, cimento e estrutura, base para aprovar essas reformas que necessitam de 3/5 de aprovação do parlamento? Antes, só fazer um parênteses, lembrar que a autoconstrução em São Paulo, na região metropolitana, grande parte das casas foram autoconstrução, são realmente heróis, viu? Que ficam décadas, como no caso aí da reportagem, para construir sua casa. São exemplos de brasileiros, gente de bem. O governo tem maioria parlamentar, né, grande. Tanto que aprovou, aí, fez inclusive emenda constitucional e aprovou com margem até bastante segura tal. Curiosamente, esse não é o problema central do governo hoje, ter maioria no Congresso, mas é ter apoio popular. Né? Eu acho que o desafio para o governo é esse. Agora, ele toca em questões que são muito complicadas, reforma trabalhista e reforma previdenciária. Realmente, especialmente a previdenciária, aí é um problema. Como é que você vai, por exemplo, colocar os 49 anos, que é a proposta inicial do governo de contribuição e tal, quando o Congresso padece, aí tem de falar de legitimidade, né? Especialmente que essa questão só vai tramitar após a delação da Odebrecht. A delação que já foi homologada a partir de fevereiro, os 77 vão confirmar por teoria. Então, na hora que começar a tramitar efetivamente a reforma da Previdência, na segunda quinzena de fevereiro e no mês de março, o Brasil já conhecerá a delação da Odebrecht. Aí, como é que você vai falar em retirar direitos quando você receber 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você, deputado X, YZ do partido A, B, C, D? Então, tem esse problema que é o fulcro da questão.
né? Como é que você vai, um parlamento maculado pela corrupção, vai retirar direitos de pessoas que trabalharam décadas esperando o momento de obter, e geralmente, um salário mínimo tal. E uma outra observação rápida sobre isso, Ricardo. O Rodrigo Maia está dizendo como é que vai tramitar. Só que o Rodrigo Maia esqueceu da seguinte questão: tem eleição da mesa diretora no dia 2 de fevereiro, agora com o reinício dos trabalhos legislativos. Só que a Constituição, viu, Rodrigo Maia, não sei se você leu, eu li algumas vezes, é muito claro, ela proíbe a recondução para o mesmo cargo da mesa diretora. Está claríssimo. O que você está querendo fazer, ele falou que tem pareceres de juristas. Eu vou na Praça da Sé, compro um monte de carteira de identidade falsa também e mudo de identidade, como eu posso comprar um parecer ali na esquina também. A questão não é comprar um parecer, é clara a Constituição, ela veda a recondução para o mesmo cargo na mesa diretora na mesma legislatura. Está claríssimo na Constituição. Então, ele está querendo dar um golpe. Então, imagina, que Câmara é essa que vai ter um presidente ilegítimo e parlamentares, tudo indica, envolvidos com a corrupção? Agora, normalmente, o Vila falou aí que o governo padece de apoio popular, né? Tem apenas 8% de aprovação. Quando a gente vê governos que têm esse tipo de problema, um país em crise, etc. e tal, a receita dos políticos, na maior parte das vezes, é lançar mão de medidas que agradem ao povo, né? E o governo Temer faz justamente o contrário, vai mexer em questões complicadas, como a reforma trabalhista e previdenciária, que são, por excelência, né, por definição, impopulares. Por que o governo Temer age dessa maneira? Olha, eu acho que o governo Temer está vivendo um período onde sustentação política para qualquer dos seus atos não existe. Sustentação com base em princípios de moral, dignidade, não existe. Um Congresso que vai fazer a reforma, que já está sendo devassado pelas denúncias de corrupções e que as próximas denúncias poderão acabar com a integridade impossivelmente mantida até agora, porque todo mundo fala das reformas, mas não fala quem é que está fazendo as reformas. Todo mundo fala que vão aprovar as reformas, mas não se discute quais são as reformas na sua íntese, na sua essência. O que eu queria saber é o seguinte: a Previdência é um dos males do país? Tem rombo na Previdência? Qual é o rombo da Previdência? Quem é responsável pelo rombo? Quem é que não recolhe os seus impostos? Isso foi apurado alguma vez? Então, vai se fazer uma reforma na Previdência para colocar o trabalhador que contribui numa situação de insegurança total, como eu encontro hoje, sem dizer as razões pelas quais a Previdência dá prejuízo? Por que não existe um resultado de uma auditoria? Porque não foi feita. Por que uma CPI não apurou? Porque não foi feita. Porque protege quem? Políticos. Protege quem? Dirigentes dessas empresas que atuam junto à Previdência. Então, essa questão me parece muito nebulosa. Agora, a questão da legitimidade para fazer reforma é de maior importância. E se, ainda há pouco o Vila diz, se tiver um rolo compressor com essas denúncias que estão para vir, então, onde é que a população vai buscar apoio para entender que precisam ser feitas reformas? Onde? Como é que ela vai respeitar os reformadores que se apresentam como tal? Não é? Quando foi afastada a presidente Dilma, né, e toda a crise foi debitada ao PT e à corrupção, o que se dizia? Bom, agora vamos, afinal de contas, não temos mais essas questões, então agora vamos. Mas já faz quanto tempo que nós estamos patinando e indo para trás? Então, a meu ver, para resumir, é o seguinte: enquanto a política econômica desse país, enquanto o Banco Central e todas as instituições de crédito estavam submetidos às pessoas que vivem da renda do dinheiro, os rentistas, os banqueiros, enquanto nós tivermos isso no nosso país, o país não muda. A Eliana Benedetti diz o seguinte: são medidas amargas, mas muitas vezes são como remédios. Se quiser curar, é preciso tomar. Já o Intrusos contrapõe e diz que o Vila falou tudo: fazer reformas ilegítimas e não só impopulares. Amigos e familiares acompanharam o enterro das 12 pessoas da mesma família assassinadas durante uma festa de Réveillon em Campinas, no interior de São Paulo. Um dos sobreviventes teve alta hoje e foi ao sepultamento em cadeira de rodas. Sidney Ramos de Araújo, ex-marido de uma das vítimas, invadiu o local onde a família passava a virada do ano. Ele matou a ex-mulher, o filho de 8 anos e mais 10 pessoas. Em seguida, cometeu suicídio.
Sidney não aceitava a separação e brigava na justiça com a ex-mulher pela guarda do filho. Um dos suspeitos do assassinato do embaixador grego Kyriakos Amiridis disse à polícia que foi ameaçado de morte pela mulher do diplomata. Eduardo Moreira de Melo, de 21 anos, é primo do policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho, que teria confessado o crime. Segundo Eduardo, a embaixatriz Françoise de Souza Oliveira exigiu que ele ficasse calado. Amiridis foi morto em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e seu corpo apareceu dentro de um carro carbonizado. Os dois suspeitos e a embaixatriz estão presos. A polícia grega está ajudando nas investigações. A mulher atingida por um raio em Itanhaém, no litoral paulista, foi transferida para um hospital de Guarulhos, na Grande São Paulo. Taline Campos, de 25 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e está em situação crítica. O morador de um prédio fazia imagens e registrou o momento da queda do raio sobre a turista. A posse dos novos prefeitos. Vamos ver agora como foi o início do mandato em algumas capitais. Em Porto Alegre, Nelson Marquesan, do PSDB, admitiu durante a posse que existe a chance de atrasar o pagamento de salários do funcionalismo municipal. Em Aracaju, o novo prefeito Edivaldo Nogueira também chamou a atenção para os problemas do município e disse contar com o apoio da população para superar os obstáculos. Esse primeiro ano será de muita dificuldade, mas que nós haveremos com esforço, com dedicação e com muito trabalho, reconstruir nossa cidade. Em Goiás, Iris Rezende, do PMDB, assumiu pela quarta vez a Prefeitura de Goiânia. A cerimônia de posse foi presidida pelo vereador mais votado, Jorge Cajuru, do PRP. O prefeito comentou a situação financeira da cidade. Todas as obras na prefeitura estão paralisadas, obras com recursos federais, por exemplo, porque a prefeitura não entra com a sua contrapartida. Entre os prefeitos reeleitos em São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, agradeceu à população a oportunidade de mais uma gestão. Em Fortaleza, Roberto Cláudio, também do PDT, tomou posse no domingo e, nessa segunda-feira, empossou os novos secretários. Em Palmas, Carlos Amasta, do PSB, assumiu mais um mandato à frente da Prefeitura da capital do Tocantins. Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu o 58º pedido para registro de partido. Desta vez, querem criar o Partido Democrático dos Servidores Públicos. Atualmente, o Brasil tem 35 partidos políticos registrados no TSE e em condições de disputar eleições. Marco Antônio Villa, há espaço ideológico para 58 partidos? Existem 58 visões diferentes de um país? Bem, o Brasil vai ser caso único, caso isso ocorra, né? 58 concepções políticas, ideológicas de como deve ser o Brasil, né? Isso não existe em país algum do mundo. Ou a gente altera isso, e isso tem a ver também com a facilidade que, em certo momento da história recente do Brasil, foi possível criar partidos políticos, ou vira essa situação, essa salada, né? Você ter 58 partidos e cerca de 30 e tantos com representação, né, no Congresso Nacional e tal. Isso precisa mudar. E vai mudar como? Parece, ao menos estava encaminhando no ano que terminou, no Congresso Nacional, duas alterações que eram chaves. Uma, a cláusula de desempenho. Um número mínimo de votos no Brasil e com X número em 1/3 dos estados tal. Isso derrubaria em torno de 9 partidos com representação no Congresso. O outro é a questão da coligação, o fim lá das coligações tal. E uma coisa básica é o fundo partidário. Se você fecha a torneira do fundo partidário, você acaba com esses partidos, porque eles só são criados porque temos eleição a cada 2 anos. E esses partidos, micro partidos aí, vêm de apoio, porque são alguns segundos do rádio, alguns segundos da televisão, e apoio na Câmara dos Vereadores, e acabam alguns deles virando como sublegendas do prefeito, do governador, depende da situação da prefeitura ou do estado. Isso tende a acabar, isso é uma palhaçada. O Rafael Teixeira chama atenção para outro problema aqui, que é o repasse do fundo partidário. Isso faz com que abrir um partido no Brasil seja um grande negócio. O fundo partidário e a cota da televisão, horário de televisão, que é vendido. O partido, quando apoia um outro candidato, que tem um partido maior, majoritário, ele está entregando o seu tempo de televisão, que vale milhões, e aí tem a sua compensação. Mas o que me parece que tem que ser visto também é o seguinte: como é que se faz um partido? É necessário que se obtenha adesão.
Essa adesão se dá na forma da assinatura no documento de fundação do partido e da exibição do título de eleitor. Esse mecanismo é que é altamente corrupto. Este mecanismo. O ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, sem nenhuma liderança nacional, conseguiu montar um partido no Brasil inteiro com mais de 50 deputados em menos de um ano. Em menos de um ano. E assim por diante. E não é de direita, de esquerda, nem de centro? Não é nada. Estava no governo Lula, no governo Dilma e agora está no governo Trump. Exatamente. O grande mote que leva as pessoas a aderirem ao partido deveria ser confiança no programa partidário. Mas qual desses signatários que conhece o programa partidário? Será que esses dirigentes conhecem o programa partidário? Será que esse programa partidário sabe como ser feito? Se contrata pessoas que têm conhecimento, escreve-se um programa do partido, diz, olha, é esse o nosso programa. E ninguém mais lê isso. O Fran José diz o seguinte, logo, logo vão criar o Partido dos Partidos para defender a existência dos partidos e, obviamente, do fundo partidário. Uma guerra de facções terminou com 60 mortos no maior presídio de Manaus. Foi o terceiro motim no sistema penitenciário do estado em menos de 24 horas. Foram mais de 17 horas de confronto no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage. A Secretaria de Segurança Pública disse que o motim foi provocado pela disputa de poder entre duas facções criminosas, o primeiro comando da capital de São Paulo e a família do norte, do Amazonas. Gente refém aqui, ó. Tô todo mundo armado, tocando tiro, carrocando. Uma quer ganhar mais dinheiro do que a outra. A briga é por dinheiro, por espaço. 12 agentes penitenciários e 14 detentos foram feitos reféns. Vários detentos conseguiram fugir, mas o governo ainda não fez um balanço de quantos. A 5 quilômetros dali, 87 presos escaparam do Instituto Penal Antônio Trindade. Quase metade foi recapturada. E no fim da tarde, presos do Centro de Detenção Provisória masculino fizeram um motim já controlado. O ministro da Justiça, Alexandre Moraes, ofereceu vagas em presídios federais para transferir líderes das rebeliões no estado e ainda o envio da Força Nacional a Manaus. A rebelião em Manaus terminou com uma das maiores matanças ocorridas em presídios brasileiros desde o massacre do Carandiru em 1992. No total, 111 detentos foram mortos numa ação policial em São Paulo. Entre novembro e dezembro de 2013, o motim no complexo penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, deixou 22 mortos. Vilatz, o presídio onde aconteceu essa rebelião tinha capacidade para 454 detentos. No entanto, no momento em que ela estourou, contagem do dia 30, tinha 1.224, 770 a mais. Tudo indica que foi uma briga entre duas facções rivais, mas esses detentos estavam sob a custódia do Estado. Claro, e uma superlotação que não tem qualquer justificativa. Se você tem o problema, você busca encontrar uma solução. Constrói mais presídios ou demande junto ao governo federal a transferência das tais lideranças para os presídios federais, etc. Em suma, tem de fazer alguma coisa. Mas por que não foi feito nada? Aí é que é o nó da questão. Há uma vinculação do crime organizado com autoridades de vários estados, com governadores, secretários, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, deputados federais. Tem relações estranhíssimas nas eleições em alguns estados entre governadores que recebem apoio e recursos do crime organizado através de terceiros, evidentemente, né? A situação está muito grave no Brasil. Em vários estados, por exemplo, só há pacificação no presídio porque foi feito um acordo com o crime organizado. Foi terceirizada a administração, ou seja, a organização criminosa passou a administrar o presídio e teve a paz. A situação é muito séria e nós vamos ter de discutir isso, porque isso está chegando a uma situação quase que sem limites. No caso aí de Manaus também tem a relação da briga, uma facção de São Paulo com uma lá do Norte, que também já teve problemas em outros estados, assim como essa facção, supostamente, de acordo com a imprensa, controla a fronteira com o Paraguai, com a Bolívia e tem fortes interesses, hoje, inclusive, no Rio de Janeiro também. A situação é muito grave, porque o crime organizado vai tomando a estrutura de Estado e ocupando áreas da economia onde ele lava o dinheiro. O transporte coletivo é um deles, postos de gasolina. Então, ninguém sabe onde isso vai terminar. Só vai terminar quando o Estado agir como Estado. Vem a tua questão. Os presos estão sob a guarda do Estado? Então, eles estão sob a guarda do Estado. Não pode ter superlotação. Segundo, quem vai administrar o presídio? É o Estado, né? Porque há uma espécie de privatização do presídio para o crime. Esse presídio, inclusive, ele é
era administrado pela iniciativa privada. E aí tem estranhas contribuições dessa empresa também a políticos. Ganha por né? preso. Quanto mais preso tiver, mais a empresa ganha. Chegava a ficar 4 anos, alguns presos até, sem ter sequer assistência jurídica que cabia à empresa que administrava o presídio. Aí é um outro problema do CNJ, né? Que em certo momento da sua história fez esses mutirões na prisão, nas prisões, porque o que tem também de preso que não era para estar lá não está escrito. Quer dizer, é um problema muito amplo, mas passa pela primeira questão. O Estado tem de controlar o presídio. Ayrton, eu queria aqui recuperar uma declaração que foi dada pelo secretário de Segurança do Amazonas, né, o Sérgio Fontes. Ele diz o seguinte: há uma guerra silenciosa dentro dos presídios e o Estado tem que intervir. Ele está pedindo socorro para o governo federal, principalmente. O fundo penitenciário, que é repassado para os estados, ele tem uma contribuição da Loteria Federal. Só que no fim do ano passado, aliás, esse repasse caiu de 3% para 2,1%. Quer dizer, o Estado está negligenciando essa questão dentro dos presídios, você acha? Está dando pouca importância. Porque são pessoas presas de origem humilde, na maior parte de gente pobre, ou do crime organizado. Essa pessoa que diz que o Estado precisa intervir, não é ele o representante do Estado, lá naquele Estado? Sim. Não é ele o secretário? Ele se refere, acho que, ao governo federal. Ele está querendo dizer que a responsabilidade pela administração devia ser do governo federal? Mas vamos pensar uma coisa. Lá em Manaus, quem matou quem? Presos, mataram presos. Presos organizados, mataram presos que estavam também supostamente organizados, mas que eram minoria. E isso não se verificou antes, que havia essa atividade interna de organização? Não se verificou antes? Claro que verificou. Acontece que uma boa parte das penitenciárias brasileiras é administrada em regime de cogestão. Os marginais dão uma tranquilidade e não fazem rebelião e asseguram com isso as vantagens, tais como celulares que podem ser falados de fora para dentro e de dentro para fora, visitas íntimas de qualquer preço, não precisa ser casado, não precisa ter boas relações, não precisa ser de família, e outras facilidades que são dadas em troca de uma harmonia interna. Então, na verdade, há, inclusive aqui em São Paulo, cogestão nas penitenciárias. Cogestão. E aí, quando surge uma briga interna, onde uma facção acumula mais força que a outra, vai-se para um confronto. Confronto com que armas? Como é que as pessoas matam? Será que todos morreram estrangulados? Ninguém tinha arma, nem essas armas que fabricam dentro das prisões, ali as barbas da autoridade administrativa da prisão. Com quê? Com que instrumentos? Como isso acontece? Então tem que ir muito mais a fundo nisso, tem que verificar o dinheiro que entra, como ele é aplicado, o fundo que vem, e se era uma administração privada, se ela também coexistia com essa facção. Porque se ela coexistia com a sua facção, para poder garantir a sua administração privada, que é altamente lucrativa, ela tem a sua responsabilidade nisso. Ela é cúmplice nesse extermínio. Como em São Paulo, foi cúmplice no extermínio as autoridades do Estado que autorizaram os policiais, que é diferente, a executarem os 101 presos que aparecem mortos, 111 presos que aparecem mortos no Carandiru de São Paulo. Tem a diferença. Aqui foi uma intervenção do Estado. Lá é uma guerra tolerada entre quadrilhas. O Marcos Woods diz o seguinte: essas coisas não crescem da noite para o dia, funciona assim há décadas. Em instantes, os aumentos que chegam com o ano novo. E o governador de Minas usa helicóptero oficial para buscar o filho em festa de Réveillon. Todo começo de ano é assim. IPTU, IPVA, material escolar. Em 2017, a lista de despesas dos brasileiros vai ficar ainda maior e mais cara. A família da Maria de Lourdes mora no interior de São Paulo. O bate-papo que encurta a distância pesa na conta do pacote do celular. 400, 500 reais. Eu acho que eu tenho abusado ultimamente. E pode ficar ainda mais caro, Maria de Lourdes. Neste ano, os pacotes pós-pagos e controle de celulares vão subir até 20%. A escalada depende da operadora e do Estado. O aumento se deve à decisão do Supremo Tribunal Federal. A Corte entende que o ICMS cobrado apenas nas ligações e outros serviços deverá ser calculado sobre o valor das assinaturas. E para escapar do aumento, não adianta trocar o celular pelo telefone fixo, já que esse serviço também vai
vai subir em todo o Brasil, 13% em média. Os aumentos não param por aí. O brasileiro também vai desembolsar mais com outras contas básicas. A energia elétrica pode subir 5%. Em São Paulo, o IPTU terá reajuste de 6%. A tarifa do transporte público em pelo menos 5 cidades da Grande São Paulo foi reajustada. Na capital paulista, a integração ônibus-metrô CPTM vai subir 15% ainda neste mês. Aumenta tudo e o salário continua o mesmo. Tem que ver o que é mais importante. No momento agora, tem material escolar, então não tem para onde correr, né? É bom se preocupar mesmo. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Papel e Material Escolar aponta uma alta de 5 a 10% nesses produtos. Tem que pesquisar bastante. Por quê? Porque há uma grande diferença de uma loja para outra. Se com o material escolar é possível substituir um produto caro por um mais barato, com as contas básicas a história é outra. Com todos os reajustes do começo deste ano, tem brasileiro escolhendo o que vai pagar. Uma decisão que leva o consumidor para a inadimplência. Hoje o país já tem 60 milhões de pessoas com o nome sujo. Fui pelas datas para tentar ir fechando e segurar o máximo possível. Para esse economista da USP, mesmo a projeção do governo de queda nos juros básicos e controle da inflação, a retomada da economia precisa passar também pela oferta de crédito. Se essa oferta de crédito for feita com uma taxa de juros mais baixa, ela pode resolver a situação. É claro que o que é necessário nesse momento é que haja uma rediscussão geral de todas as dívidas, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. Vila, a gente viu aí que muitos produtos vão ficar mais caros, mas tem reajuste de impostos também. A carga tributária brasileira já gira aí em torno de 1/3 do PIB, tudo aquilo que o Brasil produz. Há espaço para que o brasileiro aguente mais essa carga de impostos? Não há, né? E a situação realmente é muito difícil. Então, a questão, de um lado, é verdade, você abaixa os juros, pode estimular o crédito, mas não resolve o problema, que é a questão original. Qual é a questão original? Fundamentalmente é o desemprego e os baixos salários, mas principalmente o desemprego, que hoje atinge mais de 12 milhões, mas na verdade é muito maior o índice, né? Porque tem muita gente que deixou de procurar emprego. Então, a situação entre os mais jovens é gravíssima, a situação do desemprego e tal. Então, a questão toda é reativar a economia. A economia precisa voltar a crescer. Ela voltando a crescer, vai ter mais empregos, começa a girar o dinheiro, a situação das famílias melhora e não adianta querer pegar crédito, porque eu vi até um programinha, um filmete do Lula há 10 dias atrás, que era hilariante. Era um festival de idiotices, que ele dizia, se a pessoa está devendo um empréstimo, a pessoa pega um outro empréstimo para pagar a dívida. Sim, claro, idiota de São Bernardo, só que ele passou a ter uma dívida maior, porque ele estava numa situação difícil, porque ele estava desempregado. Quer dizer, isso é idiotia ao cubo. O problema não é esse, é reativar a economia, emprego, essa é a questão central. A balança comercial brasileira registrou no ano passado o maior superávit desde o início da série histórica, há 27 anos. O superávit, quando as exportações são maiores do que as importações, foi de quase 48 bilhões de dólares. O saldo ficou dentro do esperado pelo Ministério da Indústria, Comércio e Exterior e Serviços, que era entre 45 e 50 bilhões de dólares. O forte desempenho se deve principalmente à queda nas importações, reflexo do dólar alto e da crise econômica. Ayrton, uma boa notícia pelos motivos errados? Não, uma boa notícia que mostra que tem alguns setores da sociedade brasileira produzem, exportam e têm grandes lucros. Né? Tal como a Ibovespa, atingindo níveis que há 20 anos não atingia. Isso significa que tem muita gente ganhando dinheiro nesse país. Muita gente ganhando dinheiro, às custas de quê? Da política econômica que está estabelecida. Porque esses recursos todos estão concentrados nos grandes interesses. E onde é que eles estão indo buscar os recursos para ter um aumento de arrecadação? Lá embaixo, aumentando as tarifas básicas, que pega exatamente a população. Como é que um governo ou governos estaduais podem administrar um país dessa forma? Onde é que estão os impostos que devem atingir as grandes fortunas? Como é que vão taxar os bancos? Quando é que vamos ter a reforma fiscal para quem ganha mais, pague mais imposto? Por que buscar, através desses aumentos, resolver os problemas das finanças públicas e das empresas? Essas empresas de telecomunicações, você sabe, por acaso, qual é o lucro que elas têm? Alguma vez se viu um balancete ou um balanço dessas empresas? Multinacionais, todas elas, que aqui se estabeleceram. A voracidade de todas. E os lucros. Quais são os lucros? Por que tem esse aumento?
Justifique esse aumento com o quê? Porque houve inflação? Houve inflação onde? Nos custos deles? Por quê? Porque tiveram que aumentar o salário dos seus funcionários a nível X, né? Então, na verdade, há muita gente ganhando dinheiro nesse país. E agora querem tirar do povo trabalhador os recursos para poder manter o equilíbrio fiscal. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, defendeu o uso de um helicóptero oficial para buscar o filho após uma festa de Réveillon no sul do estado. Num vídeo publicado numa rede social, Pimentel aparece cumprimentando amigos do filho antes do embarque. O uso da aeronave gerou críticas, já que o governador decretou estado de calamidade financeira no final de dezembro. Pimentel defendeu nas redes sociais a legalidade do uso da aeronave. Ele informou que iria passar o dia com o filho num condomínio em Escarpas do Lago. Mas o rapaz disse que não estava passando bem e pediu para voltarem mais cedo para Belo Horizonte. Em 2013, o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, também usou o helicóptero oficial mais de uma vez para fazer viagens com a família nos fins de semana. Numa das ocasiões, até o cachorro de estimação foi transportado pela aeronave. Na época, ele se defendeu e disse que o uso do helicóptero era legal e motivado por segurança. Ainda que seja legal, é legítimo, principalmente em estado de calamidade econômica? Não é. Quem é Fernando Pimentel, rapidamente? É o pequeno Stalin das Alteroras. Proibiu o Jornal da Cultura lá. Até hoje não passa o Jornal da Cultura, porque o criminoso, bandido, cafajeste, corrupto, chamado Fernando Pimentel, governa as Alterosas. Que vergonha, num estado que teve Milton Campos, hein? Lembrando que ele e o Bené, que é o corrupto que ajuda a roubar o dinheiro, que é o seu tesoureiro, inventou a kitnet cofre, onde eles recolhem o dinheiro roubado seu, viu, mineiro? Vocês que estão assistindo aí, e na Operação Acrônimo ele está envolvido, ele é bandido. Olha, as pessoas mudam muito. Eu conheci o hoje governador Pimentel ainda quando militante do Partido dos Trabalhadores, ao qual eu pertenci. É outra figura. Ele justificou que teve que voltar com o filho porque o filho estava passando mal, mas assumiu que tinha usado o helicóptero para ir a uma festa de fim de ano. O helicóptero é do Estado, é mantido pelo Estado, não é para levar governador ou governantes a festas aqui ou ali. O Sérgio Cabral acaba de ser revelado como usava o helicóptero. Esses exemplos não deixam as pessoas intimidadas em praticar os mesmos delícias. Essa questão toda é que toda essa punição está sendo aplicada, toda essa averiguação, toda essa atividade policial judiciária não está intimidando as pessoas para que deixem de praticar esses atos que são lesivos ao interesse público e são desonestos. Veja a seguir, Turquia prende suspeito de atentado à danceteria de Istambul na virada do ano. E a Síria registra o primeiro dia sem mortes desde o início do cessar-fogo. Autoridades da Turquia prendem 8 suspeitos de envolvimento no atentado à boate em Istambul, que deixou 39 mortos na virada do ano. O autor do ataque está foragido. O ataque à boate Reina durante a festa de Ano Novo foi reivindicado hoje pelo ISIS. A polícia da Turquia divulgou uma imagem do suposto autor do massacre, tirada de uma câmera de segurança. Ele segue foragido. 39 pessoas morreram e 69 ficaram feridas. Segundo a mídia local, os Estados Unidos alertaram a Turquia sobre o risco de um atentado na virada do ano. O país faz parte de uma coalizão liderada pelos norte-americanos contra o ISIS e em agosto lançou uma incursão na Síria para expulsar os terroristas de suas fronteiras. O presidente da França, François Hollande, disse em visita ao Iraque que 2017 será o ano da vitória contra o terrorismo. Durante encontro em Bagdá com militares franceses, Hollande afirmou que lutar contra os ataques no Iraque é também prevenir os atos na França. O país é um dos principais apoiadores na guerra contra o ISIS no Iraque. Hoje, o grupo terrorista assumiu a autoria de um atentado num bairro xiita de Bagdá que deixou 24 mortos. Após cessar fogo, a Síria completou 24 horas sem registros de mortes entre civis e combatentes. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, alguns combates isolados entre as forças do governo de Bashar al-Assad e rebeldes foram registrados na província de Homs, mas sem relato de mortes. A trégua acertada entre Rússia e Turquia
em vigor desde a última sexta-feira, não se aplica a grupos terroristas, que seguem como alvos de bombardeios. Bom, não temos mais tempo. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui. Queria também agradecer ao Djalma Araújo, de Milagres, na Bahia, e ao Francisco Andrade, de Arco Verde, em Pernambuco. A gente não teve tempo de ler todos os comentários aqui. Como estamos na temporada de férias, a gente termina com uma proposta. Que tal tirar uns dias a mais de folga sem desconto no salário? A ideia é de uma empresa alemã que autorizou os funcionários a decidirem quantos dias vão querer de férias. A regra será testada por um ano. As primeiras conclusões são que os funcionários ficam menos doentes, trabalham muito mais satisfeitos e, com isso, rendem mais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, tem acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Até amanhã, uma boa noite e feliz 2017.